Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de funções trigonométricas. A primeira delas é a função seno. Bem, a função seno é essa daqui, ó, f de x igual a seno de x. Bem, você vai reparar daqui a pouquinho no gráfico dessa função que o domínio da função seno de x é igual a toda a reta real, né? Ou seja, você pode aplicar qualquer valor real aqui em x que você encontra o seno de x, né? A imagem da função varia de menos 1 a 1, está preso nesse intervalo de menos 1 a 1. E o período, por que período? Porque toda função trigonométrica ela é periódica, ou seja, no intervalo aqui de 0 a 2π, todo o ciclo do seno acontece. E se você passa de 2π, ele volta a repetir, ok? Então quer dizer que essa função é periódica com um intervalo aqui de 2π no período. Ou seja, de 2π em 2π, no domínio da função, todos os valores voltam a acontecer ou tornam a repetir. Isso mostra que o gráfico dessa função, nesse trecho de 2π em 2π, tem sempre o mesmo desenho. A gente vai dar uma olhadinha nesse gráfico agora aqui no GeoGebra. Vem comigo. Muito bem, pessoal. Está aqui o gráfico da função seno de x. Você vai ver que tem alguns parâmetros aqui, A, B, C e D, que vão alterar esses valores que estão aqui dentro do argumento e fora do argumento da função, tá? Então, a princípio, quando você olha ali, está 1 multiplicando seno de 1x mais 0 e tem um zero adicionado lá fora também, tá bom? Então, esse é o gráfico da função seno. Você pode reparar que ele tem esse período de 2π, né? Ele começa em 0. E em 2π ele já fez todo o desenho e depois na sequência ele repete o mesmo desenho. Eu vou chegar até um pouquinho mais para cá para você ver, ó, de 0 a 2π, depois de 2π a 4π tem o mesmo desenho, né, de menos 2π a 0 também. Então a gente vai agora ficar aqui alterando esse valor de A. Repara aqui que eu estou multiplicando lá fora a função seno por 1,2. O que está mudando? O período está intacto, tá vendo? De 0 a 2π, continua. O que ele está mudando é a amplitude do gráfico, essa altura que o gráfico alcança também, o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? Ele está alterando a imagem da função. Quando eu chego lá em A igual a 2, repara aqui ó, que o topo aqui da função bate lá em 2 e o mínimo bate em menos 2 na imagem. Então a imagem ficou de menos 2 a 2. A função agora é 2 que multiplica seno de x, né? Então, se a gente altera o valor de A, se a gente multiplica a função seno por algum valor, eu não mexo no período, eu mexo apenas na imagem. Ó. Se eu pego ele abaixo de 0, ó, ele vai espremendo a função. O gráfico que está em azul é o gráfico original da função seno de x e o outro gráfico é o que a gente está mexendo. Ó. Repara que se A é igual a 0, anula, né? Vira a função constante. Com A negativo, ó, ele fica invertendo. Se A é menos 1, né, o dá é exatamente o reflexo do gráfico de seno na sua tela. Tá? Então, para A bem negativo, como é que fica? Tudo bem, pessoal? Então, vamos voltar aqui o A para 1. Está aí o gráfico original na sua tela de novo. Agora, se eu mexo em B, que é aquele valor que está multiplicando o x, ó, olha o que está acontecendo, ele está mexendo com quem? Está mexendo com o período. Está vendo? Se eu coloco B igual a 2, ó, ele dividiu o período por 2. Repara que agora o período vai de 0 até π. Ó. Quando chega em π já completou o movimento. Depois de π é 2π e assim por diante. Está vendo? Então a gente mexe no período aqui. Se a gente mexe em B, se a gente aumenta muito, o período fica cada vez menor. Tá? Fica bem apertado lá o nosso gráfico. Né? Se a gente vai abaixo de 1, ele vai alongando, vai alongando, vai alongando, a curva fica cada vez mais suave. Quando eu chego perto de 0, essa curva, né, se eu chego em 0, anula, porque seno de 0 é 0. Tá? E aí, muito bem, negativo, ó, com menos 1, ele dá o gráfico reflexo de seno também, porque seno de menos x é igual a menos seno de x, tá? E aí você tem essa situação aqui. Ó. Se você vai para B bem negativo, né? Fica com a frequência bem alta, né? Tudo bem? E o período foi bem pequenininho. Então tá aí, pessoal.
Vou botar aqui B1 de novo. Agora eu só mexo no C, que é aquele valor que está dentro do argumento. Tá vendo? Está alterando lá 0,1, 0,2. Ele também mexe no período? Não. Ele só desloca o gráfico. Tá vendo que o gráfico ele se mantém intacto, ele só está andando lateralmente, para um lado e para o outro. Então ele não mexe aqui no período, mas ele altera, né, a localidade do gráfico. O gráfico fica se deslocando lateralmente. Então vou colocar em 0 novamente para termos o gráfico original. Se eu mexo no D, que está a soma por fora, o que acontece com esse gráfico lá? Ele se desloca agora verticalmente. Você vê que o período não muda. Muda a imagem. Por quê? Porque a imagem está se deslocando para cima ou para baixo. A amplitude continua a mesma. O que seria a amplitude? A altura do gráfico, né? A diferença entre máximo e mínimo é a mesma nos dois gráficos. Porém, né, o gráfico fica se deslocando agora. Tudo bem? Então tá aí, pessoal, o gráfico da função seno. Viu aí o gráfico da função seno? O formato dele a gente chama de senoide, né? É essa onda que fica se repetindo num período de 2π em 2π, presa nesse intervalo aqui de imagem -1 até 1. E a função cosseno é f de x igual a cosseno de x. O domínio é exatamente também toda a reta real. Ela também fica com sua imagem presa de -1 até 1. E o período da função cosseno também é igual a 2π. Vamos dar uma olhadinha no seu gráfico também para a gente entender melhor? Vem comigo! Muito bem, pessoal. Na sua tela, o gráfico agora da função cosseno. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em seno. Repara que o período vai de 0 a 2π, ele completa o movimento. Depois disso, ele começa a repetir. Ó. Você vai ver aqui de 2π até 4π, né? E assim por diante. Se a gente mexe aqui nos valores agora de A, B, C e D, vamos ver o que acontece. Bem, está multiplicando agora o gráfico, ele mexe na amplitude, tá vendo? Dobrou a amplitude do gráfico, assim como aconteceu no gráfico de seno. Se eu aumento muito, a amplitude cada vez maior. Está mexendo no conjunto imagem, né? Ok? Diferença entre máximos e mínimos. Se eu coloco em -1, fica o reflexo da função cosseno em relação ao eixo das abscissas, tá vendo? E aí, tá aí as alterações mexendo em A. Se eu mexo em B, o que acontece ali? Ele mexe no período, ó, né? O dobro de B, o período ficou dividido por 2, né? Se eu quadruplico o B, o período agora fica dividido por 4, tudo bem? Né? Se eu aumento muito B, a frequência ali fica cada vez mais rapidinha, né, no nosso gráfico. Se vai para 0, ele anula, né? Ó, na verdade, fica lá, né, cosseno de 0 é igual a 1, fica a função constante igual a 1, tá bom? Se a gente vai para -1, o gráfico fica igual ao gráfico do cosseno, porque cosseno de -x é igual ao cosseno de x. Tá? E tá aí. Se a gente vai para um lado bem negativo, a frequência fica bem alta ali, tá? Muito bem, pessoal. Tá aí o gráfico da função cosseno mexendo em A e B. Se eu mexo aqui em C, o gráfico se desloca lateralmente, assim como aconteceu lá na função seno. E se a gente mexe em D, né, vamos botar o C aqui no 0. Se a gente mexe em D, o gráfico se desloca agora horizontalmente. Tá? É o mesmo gráfico, só que agora em outra região, ele muda a imagem, né? Então é outra função. Tá bom, pessoal? Gráfico da função cosseno. Viu aí, pessoal? O gráfico da função cosseno é bem parecido com o gráfico da função seno. Ele está apenas deslocado, ok? Lateralmente. Então, ele tem outros valores, mas o desenho, né? Ele é exatamente o desenho de uma senoide deslocada lateralmente, tá? Dá uma olhadinha agora aqui na função tangente. A função tangente é a função f de x igual a tangente de x. Tá o que? O domínio dessa função tem um problema. Não pode ser toda a reta real. Justamente porque, lembra, na circunferência trigonométrica, você não tem tangente em 90 graus, ali em π sobre 2. Você não tem tangente aqui embaixo também em 270 graus, lá em 3π sobre 2. Ou em todos os arcos côngruos a π sobre 2 e 3π sobre 2. Logo, eu tenho que excluir do domínio todos esses pontos que são côngruos a π sobre 2
e a 3π sobre 2. Por isso eu digo que o domínio é toda reta real, tal que x seja diferente de 2k mais 1 que multiplica π sobre 2, com k pertencente aos inteiros. Repara, se k é 0, você tem exatamente π sobre 2. Se k é 1, você tem 3π sobre 2. Se k é 2, você tem 5π sobre 2, que é côngruo de π sobre 2, e assim por diante. Ou seja, variando k nos inteiros, você tem aqui todos os pontos côngruos a π sobre 2 e 3π sobre 2. Como eu estou dizendo que x é diferente disso, eu estou excluindo todos eles do domínio da função. Mas a imagem da função tangente é toda a reta real, já que seu gráfico tem imagem projetada no eixo completo das ordenadas. Além disso, o período da função tangente é um período de tamanho π. Repara que é diferente de cosseno e seno, que tem período igual a 2π. Aqui o período da função tangente muda para π. Você vai dar uma olhadinha no gráfico da função tangente e vai entender melhor. Vem comigo. Está aí na sua tela, pessoal, o gráfico da função tangente de x, né? O gráfico é bem diferente. Repara que em π sobre 2 e em 3π sobre 2 e nos seus côngruos, 5π sobre 2, 7π sobre 2, 9π sobre 2, nos negativos, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, menos 5π sobre 2, e assim por diante, porque aqui estão os valores que você está vendo na tela, mas isso continua infinitamente, tá? Nesses valores nós não temos tangentes, então o gráfico, conforme eu vou me aproximando de 90, lá na circunferência trigonométrica, você lembra que o valor da tangente vai subindo muito, subindo, e isso tende a infinito, né? Esse gráfico ele vai se aproximando desse pontilhado que está em π sobre 2 e nunca encosta nele. Tá certo? Esse pontilhado que está aqui em π sobre 2 é o que a gente chama de assíntota. No caso aqui é uma assíntota vertical. Tá? Isso se repete em todos os arcos côngruos a π sobre 2. Tá bom? Se a gente altera aqui o valor de A, ou seja, estou multiplicando a tangente por fora, o que acontece? Olha o que acontece com o nosso gráfico. Ele vai ficando com uma inclinação cada vez mais suave conforme eu aumento o valor de A. Né? Tudo bem? Fica quase até parecendo uma reta, mas não é. É uma curva bem suave, tá? Conforme eu vou aumentando, essa suavidade fica maior ainda. Né? Se eu vou me aproximando de zero, né, a curvatura fica cada vez mais extrema, tá vendo? Né? Tá vendo aí? Então, se eu chego em zero, fica a função constante, né? Zero vezes tangente dá zero. Se a gente vai para o lado negativo, né, o gráfico dá uma invertida. Se a gente chega em menos 1, a função tangente se reflete aqui no eixo das ordenadas para esse primeiro ramo. Tá? Os outros ramos eles ficam refletidos num eixo que estaria passando aqui nos arcos côngruos a zero. Tá bom? Então, se você traçasse eixos aqui em π, em 2π, em 3π, em 4π e assim por diante, esses ramos ficam refletidos nesses eixos. Tá bom? Então, conforme eu vou deixando cada vez mais negativo, essa curva vai ficando cada vez mais suave. E está lá. O nosso gráfico original está preservado, o gráfico que se mexe é o que eu estou alterando o valor. Tá bom, pessoal? Voltando aqui para 1, eu volto para a tangente de x. Mexendo em B agora, que multiplica o x ali já dentro de tangente, tá vendo? Se a gente dobra, repara que ele está mexendo no período, ó. Até as assíntotas mudaram de lugar. Se eu chego aqui em B igual a 2, repara que as assíntotas saíram de onde estavam. O nosso período diminui, o período que era π passa a ser π sobre 2. Tá? E aí você vai ver que vai ficando cada vez mais agarradinho ali. Ó. Tá bom? Se a gente aumenta muito esse valor. Né? Vamos voltar aqui para 1. Para você ver que volta para onde estávamos. Né? Se a gente se aproxima agora de 0, esse período fica cada vez maior, tá vendo? Repara nas assíntotas que elas estão se deslocando agora para longe do zero, tá vendo? Se eu chego em zero, essa função ela anula, porque tangente de zero é zero. Se eu vou aqui para o negativo, né, a gente obtém aquele mesmo efeito que a gente obteve com A igual a menos 1, né? Então tá aí. Agora o período fica cada vez menor, com B bem negativo e tudo mais. Vou botar aqui o B no 1 de novo e vamos dar uma olhadinha para a alteração que o C faz. Bem, se a gente mexe em C, repara que o gráfico se desloca lateralmente. Ó.
Tudo bem? Então, assim como aconteceu em seno e cosseno, o C altera esse gráfico lateralmente. E se eu mexo em D, esse gráfico se mexe verticalmente agora, tá vendo? Fica parecendo uma folha se você pega o gráfico original com o gráfico atual, né? Parecem várias folhas, assim, uma ao lado da outra. Tudo bem? Mas ele só está deslocando o gráfico para cima ou para baixo. Apenas isso. Viu aí, pessoal? O gráfico da função tangente? Diferentão, né? Bem diferente do seno e do cosseno. Tem alguns pontos ali em que não tem imagem, por isso a gente tira eles do domínio. A imagem ficou todo o eixo das ordenadas, por isso a imagem é igual a R. E você viu também que o período é π, porque num trecho de tamanho π, o gráfico torna a se repetir. Muito bem, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos de aplicação desses conhecimentos agora. Vem comigo. Tá aí nosso exemplo, pessoal. f de x é igual a 3 que multiplica seno de x mais π. Bem, a gente sabe que, independente aqui, né, de eu ter somado π ao x, se você coloca qualquer valor real aqui, né, x mais π continua sendo real e o seno de um valor real existe, então não tem um problema aqui com o domínio, é toda reta real. Mas a minha imagem fica como? Eu sei que o seno de x ele está preso no intervalo que vai de -1 até 1, né? Mas se eu somo π, como você viu, não muda o domínio, logo também não mudará esse intervalo. O seno de x mais π também está preso nesse intervalo que vai de -1 até 1. Na verdade, o seno de qualquer coisa está preso nesse intervalo. Mas quando eu multiplico 3 por fora do seno, aí eu altero. Multiplica toda essa expressão aqui por 3 e olha como é que ela fica. Ela vai ficar assim, ó, -3 menor ou igual que 3 seno de x mais π, que é menor ou igual que 3. Significa que nossa imagem vai de -3 até 3 está aqui, ó, fechado em -3, até 3 também fechado. Então, domínio e imagem tá aí. E o nosso período, pessoal? Eu sei que esse incremento aqui, né, de x mais π, está preso num período que vai de 0 a 2π, justamente porque esse é o período da função seno. Mas aí, se eu quero isolar o x aqui, como é que eu faço, né? Subtrai π nessa expressão inteira. Então vai ficar 0 menos π, que dá menos π. E 2π menos π, que dá π. Por isso, o período vai de π menos π. Ou π mais π, que é igual a 2π. Tá aí, pessoal. Período, imagem e domínio da nossa função. Vamos dar uma olhadinha no próximo exemplo? Vem comigo. Para terminar a aula, pessoal, o último exemplo. Está aqui uma função f de x é igual a 1 mais 2 vezes cosseno de 3x menos π sobre 2. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no domínio para começar. Bem, repare que o domínio dessa função também não muda, porque eu posso aplicar qualquer valor real aqui que 3x menos π sobre 2 continua sendo real. Logo, existe o cosseno desse valor. Portanto, o domínio é toda reta real. E a imagem? A imagem dessa função, qual é o intervalo que é a imagem dessa função? Vamos dar uma olhadinha? Eu sei que cosseno de x está preso nesse intervalo aqui, ó, de -1 até 1. Agora vamos transformar isso nisso tudo aí. Tá, se cosseno de x está preso nesse intervalo, eu sei que o cosseno disso tudo aqui também está, né? Porque é o cosseno de um valor real, logo também está preso nesse intervalo. Então, mantém aqui o cosseno de 3x menos π sobre 2. Eu sei que isso também varia de -1 até 1. Agora vamos lá. Eu vou multiplicar tudo isso por 2 para construir o quê? 2 vezes esse cosseno. Então fica assim, ó. Se eu multiplico tudo por 2, vai dar aqui -2. 2 vezes esse cosseno menor ou igual que 2. Agora, para finalizar, pessoal, para ter aquilo ali, basta somar 1 em toda essa expressão. Quando você soma 1 nessa expressão, você encontra isso aqui, ó. -2 mais 1 vai dar -1. 1 mais 2 vezes o cosseno
E para finalizar, 2 mais 1, 3. Significa que a função que a gente tem, né, que é essa aqui, a f de x, está presa nesse intervalo de menos 1 até 3. Então vai de fechado em menos 1 até fechado em 3. Está aí a imagem que a gente queria. Tá aí, pessoal, agora vamos fazer o período. Eu sei que, né, o período do cosseno varia de 0 a 2π. Então quer dizer que aquele incremento ali, 3x menos π sobre 2, está preso aqui nesse intervalo de 0 até 2π, né? Mas eu quero isolar o x, então como eu faço? Somo π sobre 2 aqui nos 3 lados, então vai ficar com 0 mais π sobre 2 dá π sobre 2, menor ou igual que 3x, né? Porque aqui vai sumir o menos π sobre 2, e aqui se eu somo o π sobre 2, vai dar 5π sobre 2. Ok? Então, muito bem. Agora, divide tudo por 3, ou multiplica por 1/3, né? Melhor, multiplica tudo por 1/3. Quando você multiplica tudo por 1/3, você fica aqui com π sobre 6, menor ou igual que x, menor ou igual que 5π sobre 6. Ou ainda, o nosso período, ele fica assim, ó, de 5π sobre 6 menos π sobre 6, e isso é igual a 4π sobre 6, ou ainda simplificando, né, 2π sobre 3. Tá aí o período da nossa função. Ele é igual a 2π sobre 3. Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima aula ou próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!